remédio, estar ali quando ninguém mais estiver, laço, ancestral, cuidado mútuo, afeto, companhia, escolher ficar, podendo partir, vínculo, 2 corpos negros em responsabilidade afetiva. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre relacionamento afrocentrado. Meu nome é Daiane Tosta, eu sou professora, poeta e escritora, e esse aqui é o Carlos. Carlos Cardoso, antropólogo, pesquisador do carnaval. Legal. Somos do Soteroprosa. Isso, somos do Soteroprosa, isso é importante falar. Carlos, você escreveu um texto no Soteroprosa falando sobre o Afrodengo. Fala um pouquinho sobre esse texto. Bom, é o seguinte, eu soube de uma comunidade no Facebook chamada Afrodengo, que é uma comunidade que tem 50 mil inscritos, cerca de 50 mil inscritos, e foi criada por uma jornalista baiana chamada Lorene Fé, em 2017. E nesse grupo, apenas pessoas negras, estão afrodescendentes, e elas se relacionam em várias instâncias. Tem relacionamento afetivo, né? Pessoas que se encontram, se conhecem e casam, até casam, já teve casamento, pessoas tiveram filhos e tudo. Mas também serve para discutir a afroafetividade. Sim. Ou seja, há encontros em simpósios, congressos, criação de coletivos artísticos e até geração de empregos já foram gerados. Que é justamente o relacionamento entre pessoas negras. Sim. É o amor afrocentrado, é você entender que se relacionar com uma pessoa é para além de você achar aquela pessoa bonita ou gostar, é uma escolha política também. Quando você escolhe com quem você vai se envolver. Você tá fazendo essa escolha por causa de uma história política também. E a nossa história está muito relacionada com o racismo estrutural. Sim, inclusive a Lorena criou esse grupo porque ela falou que nos grupos de relacionamento que ela estava participando não tinha muitas pessoas brancas e não tinha uma grande interação. Sim. Então ela resolveu criar essa comunidade voltada para afrodescendentes, justamente para, além do relacionamento, discutir a questão política da afroafetividade e das relações raciais, étnico-raciais. Então esse grupo já tem 3 anos funcionando e, pelo que sei, ele está crescendo. Sim. Agora, é bom que se diga, continuando o assunto sobre relações raciais, é o seguinte, não basta apenas a gente discutir a relação étnica, como se a relação étnica ela fosse assim, o centro. Sim. Mas é uma coisa muito mais ampla. Por exemplo, se 2 pessoas de etnias diferentes se relacionarem, é um relacionamento entre 2 pessoas. Isso corresponde a só elas 2. Sim. Entendeu? Mas a questão que eu fui apresentando no texto é a seguinte: além das relações pessoais, das relações afetivas, amorosas entre o casal, há uma coisa muito mais ampla que é a interferência alheia. Sim. Entendeu? Então, eu discuti o seguinte: você se relaciona, um negro e um branco se relacionam, por exemplo. Enquanto eles estão os 2, tudo bem. Agora, quando o relacionamento se aprofunda, aí entra a família, entra a comunidade. E aí começam alguns questionamentos, algumas querelas. Entra também, Carlos, eu acho que o fato de que uma pessoa negra teve um histórico de vida todo permeado pelo racismo, atravessado pelo racismo. Então, quando essa pessoa está se relacionando com uma pessoa branca, a pessoa branca não viveu isso, não passou por isso e talvez não tenha a empatia necessária para lidar com esses problemas. Pode ser que ache que aquilo é mimimi, pode ser que minimize a dor dessa história de vida marcada pelo racismo, né? Ou então pode chegar a um nível até mais violento, que é de tratar aquela pessoa como objeto, porque isso também é uma característica da sociedade racista. Sim. Que é, por que a gente discute hoje relacionamento afrocentrado? Tem muitas pessoas que acham que essa é uma discussão banal, mas a gente discute isso porque existe um índice muito grande de solidão da mulher preta, por exemplo. A gente discute isso porque o racismo não acabou, porque o racismo está aí matando vidas, está aí oprimindo, está aí violentando pessoas o tempo inteiro. Então por que é tão importante a gente discutir? Não é só uma questão de patrulhar com quem a pessoa vai se relacionar e numa atitude moralista de apontar o dedo e dizer: você agora, a partir de hoje, tem consciência racial, étnica, só vai se relacionar com pessoas pretas. Não se trata só disso.
Se trata de entender toda uma conjuntura racista que atravessa corpos e que cria estigmas, cria histórias únicas, né? Como a Chimamanda fala. Tem até um livro que foi lançado, acho que recentemente no Brasil, que é O Perigo da História Única. Esse livro é baseado numa palestra da Chimamanda. A gente pode deixar o link no vídeo aqui para quem quiser assistir a palestra e também o nome certinho, a referência do livro. Mas assim, então essa discussão, ela não é só sobre o que é certo ou o que é errado, porque o que é certo e o que é errado vai ser influenciado por fatores diversos, né? Aqui, inclusive, o seu texto, ele não caminha no sentido de apontar, não. O Afrodengo tá aí, então só se relaciona, e não é normativo, seu texto não é normativo. Então, assim, é importante a gente trazer as discussões e trazer a problemática. Eu comecei o vídeo de hoje recitando uma poesia. E essa poesia fala sobre um relacionamento afrocentrado. Eu quis escrever muito essa poesia porque eu sinto cada vez mais a necessidade de me relacionar com pessoas que entendam o que é sofrer racismo, que saibam o que é a opressão racial e, sobretudo, que respeitem isso. Eu quero dividir minha vida com alguém que tenha a ancestralidade, que eu consiga ver ali, nos olhos. Sabe? É uma coisa de identificação, de valorização, de reconhecimento. Então, é também uma escolha política, mas não é só isso. É uma mudança do meu olhar estético que foi muitas vezes moldado pela colonização para só achar o branco de olhos azuis bonitos. Porque na minha infância eu pensava isso, cara, ter o cabelo liso é a coisa mais legal. Sabe, eu queria ter o cabelo liso. Eu achava que o cabelo liso era bonito. Eu achava que o olho azul... Gente, o olho azul, cara, aquilo pra mim era uma coisa assim, eu não sei se você passou por essa experiência do embranquecimento, né? Sim, sim. E essa violência na infância é muito cruel, de você se sentir horrível e feio só porque você não tem um padrão de beleza europeu. Na minha infância a gente não tinha, assim, referências, assim, personagens, em novelas, em filmes, você não tinha referência do negro. Agora, uma coisa importante é o seguinte, quando você tem a socialização diária, é que você aprende essa questão da relação interétnica, né? Sim. Inclusive, no texto, eu falei sobre, estava acontecendo naquela ocasião, o rompimento do príncipe Harry com a família real britânica. Isso. Então, o que aconteceu naquele episódio? A esposa do príncipe Harry, ela é afrodescendente. Então ele rompeu com a coroa, com a família real, no momento em que ele estava percebendo que estava tendo alguns racismo, estava acontecendo alguns episódios racistas. Né? Isso, em relação à esposa dele, que é a Meghan, né? Que era uma atriz bem sucedida, e largou tudo para ficar com ele. E ele percebeu que a imprensa britânica estava fazendo piadinha com a mulher dele, e também ela não tinha muito relacionamento com a família real, era meio conturbado, então rompeu. Então isso já diz muito sobre a dificuldade nessas relações étnico-raciais, né? É verdade. Olha, esse papo eu acho que é papo pra gente fazer outros vídeos, sim, sabe? É sim, papo pra gente continuar conversando. Claro. Como eu falei no início, a gente não quer dar uma resposta, a gente quer refletir, a gente quer causar outras dúvidas e outros apontamentos. Sim, gente. Então, ficamos por aqui, porque esse assunto rende muito, não tem como ficar se estendendo. Exatamente. Então, dê o seu like no vídeo, compartilhe, visite o www.soteroprosa.com, que é um site de artigos feito por diversos cientistas sociais, gente de diversas áreas. Visite nosso site, dê seu like e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.